O Corinthians hoje, infelizmente, de quem tá lá, eu não confio em ninguém. E o torcedor, ele acaba sendo a pedra. Você é a pedra com relação à análise que você está fazendo do jogador, que torna-se a vidraça, mas em determinado momento você vai ser a vidraça também. Eu torço para que não aconteça, mas o torcedor do Corinthians, ele realmente tá com a paciência chegando no fim. Olá, olá! Vamos para mais uma entrevista aqui no Além das Linhas. Estou hoje com o Mano, que é um legítimo representante da torcida do Corinthians, mas é um cara que ajudou a revolucionar a mídia esportiva aqui no Brasil com autenticidade, dando opiniões contundentes. Doa quem doer. Daqui a pouquinho tem um programa, fique conosco. E lembrando sempre, se inscreva no nosso canal. A gente está crescendo aí entrevista a entrevista e divulgue o Além das Linhas. Se você quiser cortes, temos o canal de cortes também e o nosso perfil no Instagram. E lembrando, o Além das Linhas é um oferecimento de kto.bet.br. Jogue sempre com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Vamos para a entrevista. Mano, obrigado por ter vindo. Dia feio hoje, difícil acordar, mas estamos aqui. Tamo aí. Tamo aí. Cara, você viralizou essa semana com um corte e acho que impactou muita gente que talvez nem acompanha futebol sobre a bagunça que está acontecendo no Corinthians. E aí agora o pau tá comendo, né? Agora as organizadas começaram a protestar, teve enterro simbólico dos presidentes. Aí vai mudar alguma coisa? Acho que a torcida pressionando, por ser a torcida do Corinthians, quem está no comando ou quem estará no comando importa? Difícil, viu? Para falar a verdade, antes de mais nada, bom dia, né? Muito obrigado aí também pelo convite. De verdade, eu torço para que sim. Eu torço para que sim, porque o Corinthians ele precisa realmente de gente decente dentro do clube. Mas, infelizmente, a torcida não tem uma perspectiva. A torcida hoje do Corinthians ela está órfã de bons nomes. Por mais que tenha ocorrido um protesto que eu acho legítimo, a torcida do Corinthians não pode ver tudo que está acontecendo dentro do clube e ficar de cabeça baixa, acatar tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente protesta, mas a gente fala, vai sair esse, vai entrar quem? O Corinthians hoje, infelizmente, é um pardieiro. O Corinthians hoje, infelizmente, é um clube que ele tem a sua grandeza como marca, ele tem a sua grandeza como história, ele tem a sua grandeza como torcida, mas em termos de estrutura, em termos administrativos, o Corinthians é uma bagunça. O Corinthians hoje, infelizmente, de quem está lá, eu não confio em ninguém. Seja oposição, seja situação. Não confio. Porque o próprio Augusto, o Augusto é um cara que ele teve a faca e o queijo na mão. Diante de uma renovação e transparência que estava no clube desde 2007, quando o Dualib caiu, acabou assumindo o Andrés, o Corinthians caiu aquele ano. E entre altos e baixos, a renovação e transparência ficou até o término ali de 2023. O Augusto Melo, quando ele entra, e diante de tanta coisa errada que a gente tinha visto na administração do Duílio, do Andrés, do Mário Gobi, enfim, todos aqueles que passaram por lá, o Augusto ele tinha a chance de varrer as ratazanas que estão dentro do Parque São Jorge, se alimentando há muitos anos. E ele criou aquela narrativa, quando ele, olha, eu vou chegar, eu vou mudar, eu vou fazer. E a torcida, até por exclusão, não foi nem olha, confio no Augusto, mas até o concorrente dele era o André Negão, que era um cara que, quando deu uma declaração, foi fazer uma entrevista no Mesa Redonda, ele não conseguia praticamente formular uma frase. A torcida falou, vai por exclusão mesmo, já que o André não presta, nesse sentido de ser o presidente do Corinthians, vão apostar no Augusto, e puseram ele como presidente. E ele, dentro da narrativa que ele criou, ele não cumpriu nada, cara. Ele não cumpriu nada. Ele falou tanto do Duílio, e ele fez até pior. Fez até pior. Agora o Ministério Público aí também está o processando de acordo com tudo que está acontecendo aí também nas apurações policiais. Então, para mim, foi uma grande decepção. Uma grande decepção, porque ele tinha tudo ali, inclusive o apoio da torcida, a mídia esperando ele fazer, e ele não fez. Agora, o porquê não fez é uma grande questão. Eu lembro que havia otimismo quando ele assume. E o próprio Augusto, uma saída possível, sem ser essa questão do protesto, uma eleição futura, é a questão da SAF. O Augusto bate no peito e fala, ó, não vai rolar. Existem meios de SAF. Um deles seria um John Textor da vida, mas começa a crescer aos poucos. A gente vem tratando em entrevistas anteriores, eu falei sobre isso com o Benjo, eu falei sobre isso com o Vessone aqui, uma possibilidade de um modelo mais quase que associativo, mas não associativo nos moldes atuais. Um associativo como se fosse uma sociedade anônima, de fato. Que a torcida compra ações. Será que já que o Corinthians é tão torcida, é tão povo, será que essa é a saída que vai dar certo? É a torcida ser dona do time de fato? A ideia SAF, Curti, nunca me agradou. Nunca me agradou porque Nenhum eu acho que o modelo? Corinthians... Então, eu acho que o Corinthians ele não precisa ter um dono. Eu acho que o Corinthians, pelo potencial que ele tem, de tudo, arrecadação, mídia, engajamento, tudo, eu acho que ele pode caminhar com as próprias pernas, ser
ele tiver decência e competência. É que, infelizmente, são duas palavras que hoje não compõem as diretorias do Corinthians, nem na parte da decência, nem da competência também. Então, nesse ponto, eu entendo o anseio do torcedor, talvez vendo alguns clubes aí virarem SAF e tendo um ligeiro sucesso, porque o Botafogo ele tem sucesso no campo, mas administrativamente também o Botafogo compra e não paga. Tem inúmeros processos aí contra o próprio Textor aí de jogadores que ele comprou e não pagou. Então, o torcedor ele cria aquela narrativa, olha, vai dar certo, eu vou virar SAF, eu vou virar um Manchester City dentro do Brasil. E não é bem assim. O Corinthians hoje, eu sou contra a ideia de SAF, porque para que o Corinthians se transforme numa SAF, ele primeiro precisa fazer uma alteração de estatuto. E se for aprovado uma alteração de estatuto, esses conselheiros que estão lá chupinhando o clube, mamando no clube há muito tempo, infelizmente eles não torcem pelo bem do clube, eles torcem pelo bem das chapas e pelos interesses próprios, eles vão manipular o estatuto para que não haja talvez a possibilidade do torcedor ser o dono do clube. Então eu acho que o Corinthians, se ele realmente quiser virar uma SAF, vai ser meio que uma licitação que você já tem os ganhadores. As licitações que a gente vê muitas vezes em prefeituras, aquele joguinho de cartas marcadas, o Corinthians, infelizmente, eu acho que ele vai direcionar, talvez aí para uma pessoa A ou B ser o vencedor desse projeto SAF. E para mim, se houver interesse mesmo do Corinthians se transformar em SAF, eu acho que tem dois nomes aí que inegavelmente vão estar ali encabeçando essa lista. Ronaldo, que já declarou publicamente o interesse dele em se tornar talvez o dono do Corinthians, ou trazer investidores que sejam os donos, e o próprio Kia. O Kia, que ele muitas vezes está longe, mas está perto, as pessoas muitas vezes esquecem do nome do Kia, mas o Kia é um cara muito ligado com o Andrei Sanches. E o Ronaldo também é. E, infelizmente, havendo essa possibilidade de SAF no Corinthians, e esses dois nomes ocupando aí a cabeceira da lista, Ronaldo ou Kia, eu acho que o Andrés vai continuar mandando. E eu sou totalmente contrário a esse cara. Seria mais ou menos como um cacique de um partido, que ele não está no cargo, mas ele dá as cartas. Aquela eminência par do Andrés, mesmo quando ele não está nominalmente a um cargo, é o cara que manda. Bom, nessa toada, é impressionante como eu estou gravando com o Mano dia 27 de julho. 27 hoje? 28. O relógio está errado, que beleza. O programa vai ao ar na quarta-feira, às 11 da manhã. E pode ser que até quarta-feira, 11 da manhã, estoure alguma notícia no Corinthians que ninguém estava esperando e que é, assim, uma coisa completamente bombástica. A última foi uma planilha com gasto bem peculiar, com cerveja, alguns remédios aí para alguns fins que não são tão terapêuticos. Como corintiano, o que você sente vendo isso? Vergonha, nojo. Porque o Corinthians hoje, isso prova o quanto de irresponsabilidade existe ali dentro. Porque se a gente parar para pensar, o próprio Andrés, que fez uso do cartão corporativo com gastos pessoais, e até inclusive você citou aí com remédios de disfunção erétil. Quem devia tomar o remédio era quem está do outro lado, porque o Andrés também te falar, hein? Nossa senhora, que horror. Mas enfim, a gente olha a frase dele. Quem nunca bebeu um pouquinho e se confundiu com o cartão? A minha bandeira era a mesma do cartão do clube. A senha era... Não, a senha será que era a mesma? A senha pessoal com a senha do cartão corporativo? E eu duvido, já que ele fez essas confusões, eu proponho a ele, já que ele deve ter essas faturas guardadas, quantas vezes ele se confundiu e pagou as despesas do Corinthians com o cartão dele? Porque é muito fácil usar o oposto. Eu gostaria... É um desafio para o Andrés. Apresente uma fatura, Andrés, que você tenha gasto o teu cartão pessoal, contas do Corinthians, pagado um hotel, pagado viagens. Então, e quando ele vai para um conselho de ética, por exemplo, o CORE do Corinthians, que é o conselho de orientação do clube, formado por grandes nomes, inclusive o Miguel Marques, que é o presidente do CORE, o Andrés ele foi para o conselho de ética, ele foi pelo menos votado para ir para esse conselho de ética para ser analisado se ele vai ser expulso ou não do clube, por 9 votos a 7, quando deveria ser no mínimo unanimidade. Porque um cara que faz uso de um cartão corporativo para despesas pessoais, como baladas, bebidas, sabe-se lá mais o quê, eu acho que é um absurdo. Um conselho de orientação do clube, pelo menos, olha, não sei o que vai acontecer na ética, mas eu tenho a minha obrigação moral como corintiano de mandar esse cara para o conselho de ética. Mas não, foi uma votação apertada. Então, cara, de verdade, para onde o corintiano olhar, ele não vê uma luz. E se o cara avistar uma luz no fim do túnel, pode ser uma carreta vindo na direção. Não tem para onde correr, cara. O corintiano, infelizmente, dentro do clube, o Corinthians ele precisava de um Big Ben dentro do Parque São Jorge.
Precisava vir um meteoro ali, acabar com tudo e ser refundado o clube, porque, infelizmente, as pessoas que lá estão desse nível aí. Você acha que esses caras ficam tristes quando o Corinthians é eliminado, como perde, como torcedor de verdade tá nas ruas? Fica. Não, não. Não acho porque esses caras, eles têm um interesse muito particular dentro do clube, que não é o bem do clube. É grana. É grana, é interesse político, é interesse da chapa, é interesse em derrubar quem está lá do outro lado e não é uma aliança dele. Então eu acho que conselheiro de clube hoje, ele é um mal. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando a respeito da SAF, mas a SAF mudaria. Mas eu acho que essa ideia de SAF é perigosa, porque num curto espaço de tempo as pessoas podem até falar, é um negócio legal, vai colocar um dinheiro aqui, muitas vezes vai pagar um passivo do clube que já está se arrastando há muitos anos, mas a gente está falando de um proprietário que vem para um clube que a gente não sabe amanhã o que ele vai fazer. Por exemplo, o próprio Ronaldo. Pergunta para o torcedor do Cruzeiro se ele sente saudade do Ronaldo como dono de clube. O Ronaldo ele fez um estágio no Cruzeiro, como ele fez um estágio no time espanhol que ele comprou e também não deu certo. Eu acho que o Corinthians é muito grande para o Ronaldo fazer outro estágio. Então, dentro desse cenário, dentro dessa ótica, o torcedor ele cria uma expectativa que muitas vezes não vai ser retribuída. E para o Ronaldo, o Corinthians seria mais um business. O torcedor ele compra aquela ideia de que o dono, olha, o cara vai torcer para o meu clube. Não. O Textor, ele cansou tudo bem, ele ganhou alguns títulos com o Botafogo que são extremamente importantes. E o Botafogo não tinha para onde correr também. Ou virava SAF ou ia fechar possivelmente, pela dívida que o clube tinha. Enfim, o Botafogo se arrastava e perambulava no futebol brasileiro há muito tempo. Então foi meio que aquele negócio, ó, não tenho o que fazer, eu vou fazer isso. Mas o Textor, sempre que termina o ano, ele pega o elenco do Botafogo vitorioso, ele não quer manter, olha, porque eu quero tornar o Botafogo uma potência. Ele vende o time inteiro para times dele na Europa. Então o Botafogo para ele é um negócio. Amanhã, se ele precisar vender o Botafogo, ele vai vender o Botafogo. Amanhã, se o Ronaldo precisasse vender o Corinthians, sendo dono do Corinthians, ele vai passar o Corinthians para frente. Ele fez isso com o Cruzeiro. E sabe-se lá Deus para quem. É que pro Cruzeiro, ainda bem que quem comprou o Cruzeiro foi um cara que é cruzeirense fanático. O Pedrinho lá, um cruzeirense fanático, e ele vai querer sempre o bem do Cruzeiro. Ele não vai medir esforços para fazer o bem para o Cruzeiro. Mas e se o Ronaldo repassasse o Cruzeiro, sei lá, para um árabe? Pega um cara lá que tem muito dinheiro, mas não sabe o que é o futebol. Ele quer investir no Brasil. Eu acho que é muito perigoso esse negócio de SAF, assim, essa ideia. A SAF eu acho que é um projeto legal. Mas eu acho que, infelizmente, dentro do Corinthians, eles manipulariam para que não fossem os vencedores do projeto. Eles iam direcionar para que eles querem. Preocupa que se a coisa começar a ficar mais complicada, que os protestos, a atuação da torcida escale de uma maneira perigosa em relação potencialmente uma invasão do clube, alguma coisa assim, porque eu sinto que tá num clima de barril de pólvora. E eu tenho medo das próximas notícias. Porque assim, já chegou ao ponto de chegar essa planilha e tudo o que aconteceu, as investigações que o Ministério Público estão fazendo, será que o pavio não vai explodir? Porque o torcedor do Corinthians me parece cansado. Preocupa isso? Preocupa. Preocupa porque o torcedor ele pode perder a razão. Ele está num protesto legítimo, que eu acho que tem que ser realmente aplaudido. Acho que os protestos que a torcida do Corinthians tem feito são protestos pacíficos. Sim, sem dúvida. E esse último, inclusive, foi um protesto originalmente criado pela torcida organizada, mas com o apoio dos torcedores comuns também. Inclusive as próprias torcidas falando, ó, isso aqui não é um protesto só de organizada, isso aqui é um protesto de corintiano insatisfeito. Eu acho que é legal. Mas eu concordo contigo. O torcedor do Corinthians ele está realmente ali com a paciência muito curta. Diante de tudo que está acontecendo e a passividade que a gente tem visto aí do próprio Conselho Deliberativo do clube também agir, o próprio Romeu Tuma falando, olha, é um processo que vai demorar um pouco, não é assim, a gente precisa colher provas, e dependendo de quem é também, existe aí um clamor dentro do Parque São Jorge, vamos pegar o cara, vamos crucificá-lo e queimá-lo em praça pública. E dependendo de quem é, olha, temos que ter cautela, temos que ir devagar, não sei o quê. Então o torcedor vendo tudo isso, ele fala, beleza, o Corinthians ele precisa realmente de uma solução rápida. Inclusive pessoas que ajam e se manifestem contra tudo que está acontecendo. E não é isso que a gente vê. Então o torcedor ele vai criando aquela rejeição, ele vai criando sim aquele amargor contra todo mundo que está lá dentro, e o torcedor é movido pela paixão. Claro, ele não pode perder a razão, a gente não está legitimando aqui uma atitude violenta, mas a gente sabe que o torcedor muitas vezes, até dentro de um protesto que ele está ali cobrando, ele vê que não acontece nada, numa dessa tem uma reação de um dirigente que está saindo ali e faz um gesto obsceno para o torcedor, ou então tem um desentendimento com a polícia, isso daí para virar realmente aí um problema maior, eu acho que é muito fácil de acontecer. Eu torço para que não aconteça, mas o torcedor do Corinthians ele realmente está com a paciência chegando no fim. Falando do dentro de campo,
Acho que é muito difícil hoje, com a Neoquímica, o Corinthians cair, porque o Corinthians é muito forte em casa ainda. O Cruzeiro, por exemplo, no topo da tabela, e foi um empate que os dois times tiveram oportunidades. E eu não vejo o Corinthians caindo. Assim como a gente viu ano passado, que o torcedor foi, de fato, o 12º jogador do time. Mas, ao mesmo tempo, existe algum incômodo em relação a não ter uma aspiração maior pelo tamanho que o Corinthians tem? Porque hoje eu acho que o Corinthians está o quê? 13º, 12º? É, Por aí, né? é 13º, acho. Me parece que o que tem de elenco hoje é um pouco por aí. Seria. Você acha que seria um fracasso o ano se terminasse desse jeito? Eu acho que sim, apesar do título paulista, o corintiano tá de saco cheio de ser coadjuvante nos campeonatos que ele participa. Esse ano ainda tá como coadjuvante, em outros anos era figurante. Então o Corinthians, com o passar dos anos, e muitas vezes o torcedor, ele também tem participação nisso, porque eu ouço muitas vezes em algumas críticas que eu faço, que eu sou muito corneteiro. Cara, você não sabe o que é viver 23 anos na fila. Eu respondo, graças a Deus. Vou ficar romantizando o momento ruim? É um momento da história do clube que tem que ser exaltado na quebra do tabu, mas não os 23 anos de fila. Um time do tamanho do Corinthians, ele não pode ficar sendo coadjuvante durante tanto tempo. E depois que o Corinthians deu esse gap, quando o Ronaldo veio, ali em 2009, quando o Corinthians teve realmente aquela ascensão absurda, que depois ele ganha Libertadores, ganha o segundo Mundial, enfim. O Corinthians ele tinha tudo para caminhar do jeito que hoje está o Palmeiras e o Flamengo. Se ele tivesse decência e competência nas gestões que passaram, mas não teve. Então o Corinthians ele retrocedeu, ele aumentou a dívida, e aí usam como desculpa, eu não consigo montar um time forte porque o nosso passivo, a nossa dívida é muito alta, nosso custo é muito alto. Mas como é que você faz uma folha salarial? O Corinthians hoje ele está, com certeza absoluta, entre as 5 maiores folhas do futebol brasileiro. Com certeza absoluta, o Corinthians hoje é uma das 5 maiores folhas do futebol brasileiro. E você não tem um dos 5 melhores times. Então isso daí demonstra o quanto o Corinthians é incompetente, para não usar um termo talvez um pouco mais pejorativo. E eu acho de verdade, cara, que o corintiano ele tem que realmente se conformar. O corintiano ele não pode, com todo respeito ao Romero, outro dia eu estava discutindo com um cara porque o cara falou, você tá criticando um ídolo. Eu falei, ídolo? Eu falei, Romero é ídolo? Ele falou, Romero é o maior, porque na época, o Romero é o maior artilheiro da arena. Eu falei, desculpa, ídolo pra mim, irmão, você fala do Marcelinho, ele é ídolo. O Neto, ele é ídolo. O Romero, cara, com todo respeito, é um jogador muito esforçado e tem que ser respeitado, ele não pode ser execrado, como muitos corintianos fazem. Mas colocar o Romero num rótulo de ídolo, eu acho que é muito pra ele. Você vai colocar o Romero no mesmo rótulo que tem o Marcelinho, que tem o Neto, aí você vai falar, ah, não, mas é mais ídolo, menos ídolo. Não, ídolo é ídolo. A gente não pode banalizar a palavra ídolo. Eu sei que tem caras que não viram talvez o Marcelinho, vão falar que o Romero é. Eu respeito, mas para quem viu o Marcelinho, o Neto e o Romero e falar que o Romero é ídolo, para mim não é. Vou respeitar a opinião de todo mundo, mas, cara, a gente não pode banalizar esse termo. Eu fiz essa pergunta, professor, e eu vou fazer para você também. Considerando o que é ser Corinthians, a raça, a entrega, a paixão, quem são os 3 jogadores mais Corinthians que você viu jogar? Vou falar dos jogadores que eu vi. Não precisa ser os melhores, mas Sim, os sim. mais Corinthians mesmo. Olha, pra falar a verdade, cara, aquela camisa do Zé Maria emblemática, ele sangrando ali, mas eu não vi o Zé Maria jogar. Vou falar dos que eu vi. Cara, pra mim, ó, Marcelinho, Neto e Ronaldo Giovanelli. Eu acho que são os 3. Eu poderia citar aqui o Zé Elias, poderia citar o Ezequiel, são jogadores aí que também, pô, marcaram história, Emerson Sheik, jogadores aí que foram absurdos com a camisa do Corinthians, mas pra mim esses 3, mano, Marcelinho, Neto e Ronaldo, eu acho que eles simbolizam demais, assim, o que é o espírito do corintiano dentro de campo. Eu sei que tem muita gente que vai contestar, às vezes aí declarações do Ronaldo, do Neto, do Marcelinho, a predileção por um ou por outro, por alguma coisa que tenha dito já, enfim, mas em termos de representatividade dentro de campo, cara, eu acho que não tem como desvincular a imagem desses 3. Poderia citar outros das antigas aí, o Sócrates também, mas não vi jogar. Então, dos que eu vi, são esses 3 aí. E, para terminar o assunto dentro de campo, eu vejo alguns corintianos incomodados com o desempenho do Memphis. Você está nesse barco? Você acha que as críticas são injustas? Você acha que ele está devendo? Você acha que é questão do salário? Eu acho que ele tá devendo muito. Acho que ele Desde tá o devendo Paulista, muito. pelo menos. Porque o Memphis, eu acho que o melhor momento que ele teve com a camisa do Corinthians foi o ano passado, quando ele chegou. Ele precisava ainda mostrar, ele precisava realmente se impor. Por mais que ele dê um passe aqui, um passe ali, sabe, faça um gol aqui, um gol ali. Mas eu acho que o Memphis, diante do que ele foi contratado para fazer, o que ele tem feito, ainda é muito pouco. É que a torcida do Corinthians hoje tem a fiel TikTok, que adora também um jogador verificado, um jogador midiático, um jogador que às vezes aí faz um gol, pega a faixinha e joga para a torcida. Mas eu acho que o Memphis, cara, ele poderia entregar muito mais do que ele entrega.
Eu acho que o Memphis, quando o Corinthians está sem a bola, ele não é um cara participativo igual o Yuri Alberto é. Muitas vezes aí ele toma uma prensa ali para correr um pouco mais, para ele chegar e fazer alguma coisa um pouco além. Talvez ali não seja nem por livre e espontânea vontade dele, mas dentro do Corinthians ninguém talvez tenha o brifado para mostrar o que ele tem que fazer. Falou, Memphis, aqui ó, o negócio é o seguinte, mano, torcedor, a bola tá saindo na lateral, você vê que você não vai pegar, mas dá aquele sprint lá e se joga, dá um carrinho, mostra interesse, mano. Mostra interesse. Eu duvido que alguém dentro do Corinthians tenha feito isso com ele. Porque muitas vezes ele perde a bola e põe a mão na cintura e só faz assim, ó. E o cara passa andando do lado dele, parecendo aqueles leões que o pessoal coloca em zoológico ali, tipo com algum sedativo pra você tirar a foto. E o Memphis parece esse leão, assim, ele dá até uma bocejada. Então isso incomoda muitas vezes o corintiano que tá esperando um algo a mais dele. Eu sei que tem muita gente que às vezes, mas pô, só vai criticar o Memphis. Você tem que cobrar mais de quem pode entregar mais. A gente não tem que cobrar mais, por exemplo, do Léo Maná. O Léo Maná é aquilo. O Memphis não é, o Memphis pode entregar mais. O Memphis, até em determinados momentos, eu até vejo que ele se esforça, muitas vezes falta aí, talvez quando o Garro não joga, uma bola com um pouco mais de qualidade para ele chegar no mano a mano contra um adversário e tentar criar uma jogada um pouco mais perigosa. Mas eu acho que, cara, não tem que jogar só com a bola no pé. E muitas vezes a impressão que eu tenho vendo os jogos do Corinthians, o Memphis, principalmente sem a bola, quando ele tem que ajudar, dando aquele combate, porque as pessoas hoje falam, mano, mas você critica, não sei o quê. Mas hoje o futebol você joga também sem a bola. Não é mais igual era na década de 90, que o jogador que está sem a bola, vou esperar a bola no meu pé, porque quando tiver com a bola eu jogo. Não, você tem que correr, atacar e defender e colaborar com o time inteiro. E nesse ponto eu acho que o Memphis ele deixa a desejar sim. Espero que ele mude o comportamento, porque é um jogador que tecnicamente acrescenta muito para o time. Você é um cara muito contundente nas opiniões, e eu admiro bastante isso, porque eu acho que assim tem que ser, né? A gente tem muito, vamos ver, vamos esperar, muito muretismo, às vezes. E eu acho que você sempre foi assim, desde o início no estádio 97. Mas ao mesmo tempo, você passou por algum perrengue por causa disso? Já recebeu algum tipo de ameaça, uma coisa mais séria por dar opinião, por emitir opinião, seja em relação à política do Corinthians, seja em relação ao jogador? Sim. Até com relação à torcida. Tem gente que, cara, internet hoje é terra de ninguém. Quando você fala alguma coisa de A, B ou C, quando você critica A, B ou C, você recebe inúmeras insatisfações. Algumas um pouco mais pesadas, outras nem tanto. Mas isso nunca me incomodou. Jogadores aí sempre, quando criticados, acabam ficando, vamos colocar assim, chateados. Empresário de vez em quando, mas você falou isso do cara. Eu falo, falei e vou repetir. Ninguém nunca me pautou com relação a nada. É claro que com o passar do tempo, hoje eu estou com 43 anos, você acaba falando às vezes a mesma coisa de uma forma diferente. Você acaba não sendo tão agressivo, porque no começo aí eu era realmente muito agressivo, talvez até na forma, até dentro de um nervosismo, um contexto ali que o time não estava bem, eu fazia críticas um pouco mais pesadas. Hoje eu faço a mesma crítica de uma maneira um pouco mais ponderada, mas sendo contundente da mesma forma. Então, acaba incomodando um pouco menos, mas hoje em dia, com o milindre que existe, cara, com relação a tudo, e principalmente no futebol, as coisas acabam meio que tomando uma proporção diferente. Vou usar até como exemplo, se você me permite, a situação do Neymar. O Neymar batendo boca com o torcedor na arquibancada, nesse jogo do Santos aí que passou aí no Campeonato Brasileiro. Eu ouvi num programa esportivo o cara criticando o torcedor. Mas o torcedor tá muito exaltado para falar com o jogador assim. É o mesmo cara que fala, quando o torcedor está na porta do CT, que o torcedor não tem que estar no CT. Se ele quiser cobrar, ele tem que estar na arquibancada. O jornalista falou isso. Olha, porque o cara está muito exaltado para falar com o jogador assim também. Tá errado. Não tá errado. O torcedor insatisfeito, ele está numa arquibancada, ele está ali, talvez, insatisfeito com o rendimento do Neymar, pode até, talvez, ter cometido um excesso, xingou o cara, alguma coisa, mas eu acho que é uma relação natural. Até o Neymar ir lá conversar, eu também não acho que tem que fazer uma tempestade no copo d'água. Agora, a tempestade no copo d'água tem que ser feita pelo Santos processar o torcedor. Isso é um absurdo. O Santos quer processar o torcedor, olha, porque o cara estava com RG falso, não sei o quê. Por exemplo, o clube. Aí quando a gente fala a respeito de medir forças, será que ele teria a mesma conduta quando um torcedor organizado pula o muro do CT e vai colocar o dedo na cara do jogador que está num local de trabalho? O clube não tem essa postura. O clube é bunda mole nesse sentido. Agora, quando é um torcedor comum, que está insatisfeito com o principal ídolo, xingando o cara da arquibancada. Ele pagou o ingresso, independentemente de ter entrado com o RG de outro, mas enfim, ele pagou o ingresso para estar lá dentro. Por que o clube quer processar esse torcedor e não processa o torcedor organizado? Então, muitas vezes, dentro do futebol, existe esse milindre
Até para contextualizar o que eu estava falando a respeito de a gente falar alguma coisa e muitas vezes as pessoas ficarem chateadas com a gente, mas acontece, cara. Eu prefiro continuar assim. Já estou há algum tempo no meio, trabalhando aí em alguns programas esportivos aí, comentando dessa forma. Eu acho que não tem por que mudar. E muitas vezes quando eu assisto um programa esportivo que tem aquele muretismo, como você falou, esse programa eu assisto para pegar no sono, sabe? Às vezes eu tô ali, tipo, à noite assim, falo, pô, deixa eu colocar lá para dar uma olhada ali, dá 5 minutos eu durmo. E não tem aquele debate, as pessoas meio que têm medo de emitir uma opinião, porque hoje em dia você vai ser julgado por tudo que você fala. Mas eu acho que as pessoas têm que ter realmente aí um ponto de vista. Não dá para você ser tão inerte com relação a tudo. Você precisa mostrar o que você pensa. E eu acho que o torcedor que está do outro lado da tela, ele quer ouvir a sua opinião. Por mais que ele vá te xingar depois no Instagram, no Twitter, mas ele quer ouvir o que você pensa. Por que você acha que essas pessoas ficam mais em cima do muro? É medo da cobrança? É medo de errar? Eu Hoje, pergunto porque você é o oposto. Você não tem, quando você erra ou quando te cobram, o que você sente? eu sinto, para falar a verdade, mano, eu dou risada. Uma das cobranças que eu tive recente foi que eu falei que o Paris Saint-Germain ia ganhar de 8 do Botafogo. Que eu falei que ia ser 5 se o Paris Saint-Germain tirasse o pé no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. E se o Paris Saint-Germain engatasse a quarta marcha, colocava 8 no Botafogo. A torcida do Botafogo me execrou, sai em todos os grupos de WhatsApp da torcida do Botafogo, meu Instagram, pô, foi um inferno. Mas eu dou risada, cara, porque eu falei o que todo mundo pensava que aconteceria. Só que as pessoas não têm coragem de falar. Eu duvido que algum jornalista esportivo fizesse uma fezinha, por exemplo. Não, eu acho que o Botafogo vai ganhar de 1-0 com o gol do Igor Jesus. Não ia pensar isso. Mas aí, tipo, olha, eu acho que a gente tem que saber que o futebol é jogado. E de fato é. Mas, cara, todo mundo que viu a final da Champions, vendo o momento que o Botafogo se encontra, por mais que o Botafogo não tenha um time horroroso, claro que não, mas o nível do futebol europeu é muito superior ao futebol brasileiro. Mas as pessoas, elas, mesmo que pensem isso, as pessoas usam o termo lá, olha, calma, vamos com calma, que o futebol é jogado, eu acho que o futebol sul-americano não está tão aquém do futebol europeu. As pessoas têm medo de lacração, as pessoas têm medo de serem rejeitadas, de ter o famoso hate na internet, as pessoas têm medo de errar. Cara, um erro pra mim é a mancha num tigre. Como se fosse um passe errado, como É, se fosse um chute errado no gol. é a mancha num tigre. O que é mais um? Sabe? Só que as pessoas parecem que elas ganham por acerto. E, cara, de verdade, eu não ligo se eu vou viralizar, talvez por algo negativo, positivo. A mesma torcida do Botafogo que me xingou, quando o Botafogo perdeu aquele título brasileiro pro Palmeiras, que estava praticamente ganho, que eu falei que o Botafogo era o Marquito na balada, e tava com o Beckham, com o Cristiano Ronaldo. Eu falei, pô, o Botafogo é o Marquito. Pô, com o Palmeiras com o time que tem, com o Flamengo com o time que tem, o Botafogo liderando o campeonato, falei, é o Marquito pegando todo mundo. E a torcida do Botafogo ficou brava comigo. Mas aí no término do campeonato, o Palmeiras passou o Botafogo, e o Botafogo acho que terminou em terceiro ou em quarto, perdeu bastante posições ali. Aí eu repostei o vídeo, eu falei, e agora, torcedores do Botafogo que me xingavam? Falei, onde vocês estão? Aí ninguém falou nada, mas aí depois do Paris Saint-Germain veio o revide. E os caras guardaram, né? O torcedor, ele parece aquele vinho maturando, mano. Ele fala, deixa esse Mas lado lembrou ali. até do negócio do Marquito ganhou do francês, meteu assim. Puseram, fala agora do Marquito, aí eu sou bombado. Fala aí, não sei o quê. Os caras começaram. Mas eu acho que faz parte, cara. O cara que trabalha na mídia, ele tem que conviver com isso também. É claro que ofensas também não são legais. Mas da mesma forma que eu falo do jogador, que o jogador também muitas vezes tem que aceitar a crítica dentro do gramado, falar que o cara é ruim, quem trabalha na mídia, cara, não tem que achar que também tem um rei na barriga. Porque você tá ali, você é vidraça também. E o torcedor, ele acaba sendo a pedra. Você é a pedra com relação à análise que você está fazendo do jogador, que torna-se a vidraça, mas em determinado momento você vai ser a vidraça também. É claro que a gente não pode permitir excessos, como muitas vezes acontecem aí. A gente vê um monte de babaca, sabe, tipo, externando tudo que ele pensa, até em respeito ali de pensamentos preconceituosos para Sim. criticar um jogador, um jornalista ou algo do tipo. Eu acho que isso é errado, mas você ser cobrado também pelo que você fala, eu não acho errado não, cara. Eu não acho errado não. Brasileirão voltou e a Copa do Brasil também. Lembrando que pontos corridos não é tão legal quanto o mata-mata, né? E aí, pra ficar ainda mais legal, que o mata-mata já é mais legal, mas pra ficar ainda mais legal, aquele temperinho que a gente sempre coloca, a KTO traz uma promoção fantástica pra você, que é a chance extra. Já teve alguma vez na sua vida que você queria pegar o DeLorean do Marty McFly e voltar no tempo pra poder ter uma nova oportunidade? Sei lá, uma pessoa que você era apaixonado, você não teve coragem aí de chamar pra sair, uma prova que você queria fazer de novo, vestibular, ou na faculdade, ou na escola, com a chance extra você vai poder. Como funciona?
Só vale em jogos da Copa do Brasil. 3 seleções você vai fazer no mínimo, com odd mínima de 3 e a aposta máxima de R$ 25. E aí, se uma dessas seleções não entrar, vamos supor, por exemplo, que você seja como eu e torça para o São Paulo, você vai lá, aposta no São Paulo. São Paulo não ganhou o jogo contra o Atlético. Não tem problema. Se uma delas não entrar, você tem a chance extra de até R$ 25. Então aproveite agora mesmo para dar esse temperinho a mais nos jogos desta semana da Copa do Brasil. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. O que o público não sabe sobre você, depois de mais de 20 anos? Uma parada que, assim, talvez as pessoas interpretem errado ou que é do seu dia a dia que as pessoas não sabem. Cara, eu vou te falar, até um fato curioso, quando eu cheguei na Fox, eu já estava na Fox aqui em São Paulo, mas quando a Fox resolveu encerrar a atividade aqui dentro do estado e levou a gente para o Rio, eu cheguei lá, depois de acho que umas 2, 3 semanas, aí veio uma moça lá da maquiagem, ela falou, mano, eu preciso falar com você. Comigo? Beleza, fala aí. Falei, putz, eu devo ter feito alguma besteira, né? Tipo, estragado alguma roupa lá também, as meninas as camareiras também estavam lá. Ela falou, a gente quer pedir desculpa coletiva pra você. Eu falei, desculpa coletiva? Por quê? O que eu fiz, né? Eu já tava esperando que eu ia tomar a bronca. Eu falei, pô, vamos pedir desculpa. O que aconteceu? Ela falou, não, porque a gente achou que você era mó escroto. Desculpa até o perdão, hein? Aí eu falei, escroto por quê? Aí ela falou, não, porque a gente via aqui, às vezes aí o programa tava rolando aqui, vocês estavam fazendo lá de São Paulo, a gente tá com o sinal cruzado aqui, a gente tava vendo o programa de vocês aqui. Meu, você metendo pau em todo mundo, brigando, mal quebrar-pau, você fortão assim. Falou, pô, a gente criou um estereótipo aqui que você ia ser mó escroto aqui com a gente, que você não ia olhar na cara de ninguém, que você é mó gente boa, não sei o quê. Porque às vezes aí dentro dos programas, as pessoas tipo acabam vendo assim, falar, ah, cara careca, fortão, cara, jeito de pitbull, aí briga com todo mundo. Aí os caras acham que você transfere tudo isso aí para sua vida pessoal. Então muitas vezes as pessoas aí acabam criando aquele rótulo e acabam te... E não é nenhum erro, porque a pessoa te conhece pelo vídeo, a pessoa te conhece pelo rádio. Então as pessoas acabam criando aquela imagem de você, e muitas vezes quando te conhece de fato, a pessoa fala, pô, você é um cara de gente boa. E as meninas falam, pô, você é uma simpatia, uma educação. Eu falei, não, mas eu falo ali no ar ali para quebrar o pau, ali porque faz parte do contexto, é o programa. Eu falei, mas no dia a dia eu sou tranquilo. Então, às vezes, aí dentro dessa ótica, dessa expectativa que as pessoas criam, elas já criam um monstro na cabeça que na hora que talvez aí te conheça pessoalmente, a pessoa muda de opinião. Às vezes as pessoas também não mudam, falam, não, eu te acho mó escroto mesmo. Mas a maioria acaba mudando. Mas não tem como agradar todo mundo. Como que foi para um paulistano, depois de tantos anos em São Paulo, ter que ir para o Rio? Chegaram para você e falaram assim, ó, vamos transferir a operação para lá, porque o estúdio lá era melhor, era mais bonito, lá na Barra e tal. E aí, chegaram para todos vocês, para você, para o Pascoal. Aliás, um beijo pro Pascoal, adoro ele. Pô, animal, Pascoal. Pascoal. Um beijo pro Pascoal. Eu vou encontrar ele hoje à noite lá no camarim da ESPN, um beijo para ele. Como que foi? Tipo, e aí, vocês vão ter que ir? Teve opção? Empacotou todo mundo? Então, tinha opção. Era Rio ou Rua, né? Tipo... Não, então, eu tava comprando um apartamento aqui em São Paulo, na época que aconteceu a mudança. Para mim foi, não vou dizer que foi fácil, porque eu não tinha um planejamento realmente de estar indo para o Rio. Eu falei, pô, mas minha vida inteira tá aqui, tipo, tô com a minha mulher aqui, trabalho na Energia também, que é a rádio aqui em São Paulo. Eu falei, trabalho aqui também. Cara, vou ter que mudar pro Rio, mano. O que eu vou fazer, cara? Apesar do Rio aí ser uma cidade maravilhosa, porque, meu, a gente morava na Barra ali, trabalhava na Barra. Talvez tenham sido os 3 melhores anos, assim, da minha vida, cara. Porque, já conto até um pouquinho mais do Rio aí, mas pra não fugir da pergunta. Mas era um negócio, assim, que era praticamente virar toda a vida de cabeça para baixo. Eu tinha comprado um apartamento, estava começando a reformar meu apartamento, tinha que estar aqui para acompanhar a obra. Aí eu conversei com a minha família, conversei com a minha mulher, falei, putz, é isso, meu, também não posso me abrir mão, porque o programa estava arrebentando de audiência. Era um programa aqui que aqui em São Paulo estava, meu, destruindo, graças a Deus ali, era um programa que estava marcando um horário na TV a cabo que não tinha, talvez, aí aquela audiência naquele horário. Eu falei, meu, lá vai ser um negócio bom, e a galera, tipo, o pessoal lá, o Marinho, o Moron, o Edu, todo mundo falou, meu, vai ser um negócio absurdo, a nossa estrutura lá é muito melhor, meu, vai ter um negócio muito bacana, a Fox está crescendo, não sei o quê. Então eu fiquei naquele dilema, mas falei, cara, quer saber? Eu vou, mano. Eu acho que na vida a gente tem que se arrepender do que a gente não fez, não do que a gente fez. Falei, então, é um desafio, falei, se não der certo, depois aí eu converso com o pessoal, eu volto para São Paulo, aí eu vejo o que eu faço. Falei, mas vamos. E, cara, graças a Deus tudo deu certo.
A minha arquiteta, que inclusive é filha do Pascoal, ela acompanhou a obra para mim aqui, tocou a obra. Eu voltava todo final de semana para São Paulo. Quando eu não conseguia voltar, a minha esposa ia para o Rio. Então, eu estava sempre com ela também. Estava sempre aqui em São Paulo. O Rio de Janeiro foi uma cidade que me surpreendeu positivamente, cara, porque o carioca é um cara muito mais legal do que o paulista. É a Sabe? Tipo, segunda vez que isso é dito nesse programa. é mesmo? Quem foi o primeiro que O falou? Tirone. Eu Tirone. ia entrar nesse mérito. Cara, vou te falar, o carioca é um cara extremamente espirituoso. É um cara acolhedor. A gente, quando chegou no Rio, eu falei, puta, tem aquele lance do bairrismo aqui, os caras vão me maltratar aqui, mano, ter que pisar em ovos aqui, porra, mas beleza. Cheguei lá, mano, já fui fazer matrícula em academia, já os caras, Paulista, chega aí, mano, pode a gente assistir a Fox, não sei o quê. Pô, parecia a Xuxa na academia, cara, a galera assistia pra caramba. E a gente falava bastante de São Paulo, falava do Rio também, mas a gente falava muito mais de São Paulo. E a galera falou, pô, a gente assiste porque é maneiro, vocês quebram o pau lá, pô, mó barato, não sei o quê. Eu fiz amizade na primeira semana com umas 100 pessoas, cara. E sem contar a beleza natural, cara. Porra, morava, tipo, na frente da praia, atravessava a rua, tava na praia, andava, tipo, meio quilômetro, tava na academia, andava 1 quilômetro, tava na Fox. Então, minha vida tava toda ali na orla, cara. Tipo, sair pra fazer matérias na rua, ia naqueles lugares de louco lá, mano. Mercadão de Madureira, Central do Brasil, Cadeg. Pô, cara, e cada lugar que eu ia, fiz na Rocinha. O carioca, mano, tipo, ele vem trocar ideia com você, assim, tipo, como se fosse um brother mesmo, assim, sabe? Tipo, na sacanagem, na zoeira. E não é aquele cara carrancudo como você muitas vezes aqui em São Paulo, sabe? O paulista é aquele cara que parece meio que o londrino, sabe? Tipo, aquele cara mais frio, mais seco. O carioca não, o carioca parece realmente o brasileiro. Por isso que turista, quando vem pro Brasil, o cara vai pro Rio de Janeiro e ele gosta realmente do espírito do carioca. Porque é aquele negócio da sacanagem, da zoeira. Eu acho que o futebol tem que ser assim, sabe? É entretenimento, cara. Não adianta você, sabe, levar tudo a ferro e fogo, você colocar o teu clube de futebol como, por mais amor que você possa ter, mais à frente da tua própria família, sabe? Eu acho que o futebol, cara, o carioca, ele traduz muito bem o que é o espírito do futebol. O que eu penso de futebol, eu acho que está traduzido no espírito do carioca. O Tirone esteve aqui, ele morou um tempo no Rio e ele falou exatamente isso, que o torcedor paulistano, ele é chato e que o torcedor carioca é muito mais legal. A festa que a torcida faz é muito mais bonita. Não que não haja festas bonitas aqui em São Paulo, a própria torcida do Corinthians acho que é um exemplo disso, mas a atmosfera é diferente. Tanto que, bom, infelizmente aqui em São Paulo a gente tem jogo de torcida única e no Rio, o Maracanã tem um Fla-Flu, tem torcedor do Fluminense e do Flamengo andando junto. Exato. Sem contar a festa nas arquibancadas também. Aqui vira e mexe aí a polícia, o Ministério Público aí proíbe bandeira, proíbe instrumento musical. E quem viveu a década de 90 frequentando estádio de futebol, sabe do que eu tô falando. Um clássico no Morumbi, com duas torcidas ali dividindo o estádio, bandeira de um lado, fogos, rojão, instrumento musical, era uma atmosfera totalmente diferente. Uhum. Hoje os estádios de São Paulo, por mais que permitam 2, 3 bandeiras na arquibancada lá, mas é um estádio frio, cara. É um estádio frio. Se a gente comparar com outros estados que permitem aí ainda a torcida dividida, o que para mim é um absurdo também você concentrar uma única torcida num clássico, para mim isso é uma derrota da sociedade, mas é muito mais legal, cara. Você tá dentro do estádio lá que você vê, até no Morumbi, quando saiu o gol do adversário, dava aquele 1,5 segundos, que aí vinha aquele bafo, aquele bum, a torcida gritando gol do outro lado. Hoje você não vê mais isso. Um clássico hoje tornou-se um jogo morno justamente também por essa falta de rivalidade na arquibancada. É claro que a situação da violência, ela tem que ser combatida, eu acho que tem que usar todos os mecanismos para combater a violência, mas eu acho que está provado por A mais B que torcida única não resume problema de violência. Eu acho que você não regride a violência por causa de torcida única. O vagabundo, quando quer matar alguém, ele não precisa realmente nem entrar no estádio. Ele vai fazer uma emboscada aí horas antes do jogo. No metrô, às vezes. Sabe, tem brigas que aconteceram aí dentro da cidade de São Paulo, que aconteceram 9 horas da manhã, e o clássico era 4 horas da tarde. As duas torcidas marcaram de se encontrar aqui na Jardim de Souza, e morreu gente. Entendeu? Então o cara, quando quer armar uma briga, quando ele quer realmente cometer um homicídio, o jogo para ele é um detalhe. Entrar dentro do estádio é um detalhe. Então, acho que isso daí é uma derrota, cara. Falando sobre o Fox Sports Rádio, vocês ficaram o quê? 9 anos no ar, quase? A gente começou em 2014 e foi até 2020. No 2020 eu saí, mas foi até 2021 o programa, eu acho. Foi mais ou menos isso, né? Mas é um programa que, assim, revolucionou o horário. Eu não digo nem a TV a cabo, mas o horário, né? Os programas começaram a ser pautados muito no estilo. Tem alguma coisa que era armada? Putz, cara, não tinha, mano.
Perguntaram isso muitas vezes já, Perguntaram. mas eu acho que eu faço questão para pontuar isso, porque, bom, eu participo de programas de debate, Sim. muita gente acha que é armado, que é combinado, tipo, você chegar pro Flavinho e falar, ó, vamos discordar disso aí hoje e tal. Não tinha nada disso. Nada, cara, nada. O Fox Sports Rádio. Inclusive as pessoas falam, mas e aí, como é que é fazer o Fox Sports Rádio? Fala, cara, ter feito o Fox Sports Rádio foi um negócio legal, mas ele deixa marcas, né? O cara que fez o Fox Sports Rádio é como se fosse um soldado que foi pro Vietnã. Ele de vez em quando acorda à noite, tipo, assustado com alguma coisa, e fala, sabe, tipo, ainda tô ali. Deixa sequela, o cara fica meio louco. Mas o que específico? Tipo, não, era tanta briga, cobrança, quebra-pau. Então, tipo, era um programa que tinha 3 horas de duração. E era um programa que era uma carnificina. Ele começava no Boa Tarde já com polêmica, sabe? Tipo, se pudesse, tipo... Aquilo ali era praticamente o Coliseu esportivo, porque, cara, o cara dava uma Boa Tarde um pouco diferente, já falou estranho comigo, já começava daqui a pouco madeira um no outro. Então era um programa que ele era movido a polêmica, e, imagina, com 3 horas de duração, você olhando um pra cara do outro. E aí, quando foi pro Rio, acho que potencializou ainda mais as brigas, porque você estava longe da família. Então acabou meio que ficando uma situação ali, muitas vezes. Você tá viajando para outro lugar. Trincheira, tinha que ter uma trincheira aqui na tua frente. E aí depois aí veio o momento da pandemia, que aí a galera ficou mais doida ainda, porque ninguém saía de casa, sabe? Então, tipo, era um quebra-pau danado. E a galera muitas vezes pergunta, mas era combinado? Não era, cara, porque eram, no começo ali, 5 pessoas que estavam fazendo o programa, com personalidades diferentes. Era o Benjo, o Pascoal, o Sormani, eu e o Flavinho. Aí depois aí entrou no nosso time aí também, o saudoso, o Mário Sérgio, parceiraço também. Aí depois, quando a gente foi pro Rio, acrescentou-se o Facincani também na bancada. Então eram personalidades extremamente diferentes, cara, que compunham uma mesa debatendo futebol. E sabe, um é um pouco mais contundente, outro talvez tenta ser um pouco mais político, outro tenta meio que equilibrar os pratos ali, mas em determinado momento, quando a discussão começa a florar, não tem como você, até mesmo querendo segurar um pouco o tom, mas o cara gritando com você gritando com o cara, entra um terceiro na história, ele fala, cala a boca, o outro, cala a boca não, você já começa um pau quebrar, meu, e isso daí acabou meio que virando uma marca do programa. Nós fomos muito criticados até, inclusive, pela TV a cabo, porque a TV a cabo não está acostumado com isso, né? A TV a cabo é realmente aquele negócio um pouco mais formal. Na hora do almoço, praticamente um programa de TV aberta, que a gente tem aí um jogo aberto, que tem discussão também, mas dentro da TV a cabo. Mas eu acho que mesmo a TV aberta nunca teve algo assim. Desse jeito nunca teve. Eu também teve acho o debate bola e tal, sim. mas não era tão quente, não era tão intenso. É verdade, o Fox Rádio muitas vezes passou do ponto, sim. As pessoas ficavam sem se falar algum tempo. Isso que eu ia perguntar, deu 3 horas da tarde, ficava tudo bem ou, tipo, tinha um clima pesado depois? Não, de vez em quando ficava, azedava lá, tipo, durante um tempo, depois todo mundo voltava a se falar, tipo, deixa pra lá, não sei o quê. Mas não dá pra falar, 3 horas da tarde tá tudo amistoso, não tá. Inclusive, uma curiosidade, cara, eu vou contar isso aqui. Não sei nem se eu posso, mas eu vou. Cara, o Pai Nosso, porque geralmente o jogador, quando vai fazer ali, tipo, a reza antes de subir pro gramado ali, tipo, o cara faz uma reza ali, faz um Pai Nosso, não sei o quê. Nosso Pai Nosso era o áudio do Facincani que vazou, mano, na época da Bradesco. Cara, eu vou te falar. Isso daí, mano, era o que ligava todo mundo no 220. Aí ia revezando, porque ele ficava bravo, né? Ele ficava bravo. Ele, para que isso aí já deu M, ó. Eu falei, irmão, você não vai ser processado de novo se vazar, porque ele ficava com medo de estar aberto o microfone lá e vazar no satélite. Enfim. Aí cada dia a gente punha no YouTube, aí cada dia um apertava o play, mano. Hora eu, hora o Benja, hora o Sormani, hora o Flavinho. Ia revezando, tipo, do nada, ele achava que não ia ter o negócio, tava na regressiva, às vezes aí, tipo, 3 minutos pra entrar no ar. Ele achava que ia passar batido, alguém apertava lá. Olha, não sei o que, aí começava o áudio, mano, puta. O Palmeiras precisa ser refundado, não sei o que, aí começava. Aí todo mundo, ele fazendo aquele bico lá, isso aí vai dar ruim, não sei o que. Mas era uma situação ali que a gente sempre contava já com isso. Então, era um programa que ele tinha suas brigas, sim, tinha os seus desentendimentos, mas, cara, tinha uma vibe, assim, muito boa. Por mais que tivesse realmente aí essas discussões, que de vez em quando até transcendiam um pouco, ficava 2, 3 dias, aí a galera um de bico pro outro, mas depois aí ficava tudo bem. Mas era um programa, assim, que tinha uma química muito legal entre os integrantes. Eu acho que dificilmente vai voltar, assim, a ter alguma coisa assim tão certo do jeito que foi, cara. Porque até a menina do departamento comercial na época, ela falou, vocês conseguiram transformar a hora do almoço no prime time, porque a Fox, ela ganhava muito dinheiro com o Fox Rádio.
Muitas vezes ali também as pessoas aí, tipo, iam fazer reuniões, aí iam apresentar clientes, aí os caras queriam ir na hora do Fox Rádio para conhecer os integrantes lá, para bater um papo, então isso aí foi muito legal. Teve algum momento que o clima esquentou a ponto de, no bastidor, alguém querer sair do programa e não voltar mais? Sair, não voltar mais? Tipo, ó, Não, tô fora, não, nesse acho que ponto não chegou. não. Era mais fácil tentarem ir para as vezes de fato do que falar, vou sair do programa. Não, sair do programa ninguém nunca chegou a cogitar a possibilidade, não. E o Fox Sports Rádio, ele revoluciona, eu vou usar essa palavra porque eu acho que é isso. A hora do almoço, a TV aberta, TV a cabo, streaming, enfim. Mas ele vem com um DNA do Estádio 97, né? Porque, bom, quando eu era moleque, adolescente, eu já ouvi o estádio, nessa formação que para muita gente é a clássica, que o Gui, nosso produtor, estava conversando com você, que som na apresentação, RG, Domênico, você, o Benja, Portuga, tô esquecendo alguém? Domênico, você O falou? Domênico, o Bá também dando as notícias no Sim, sim. início, enfim, essa formação lá 2007, 2008, por aí. Aham. Mas o Estádio 97 ele já trouxe essa vibe diferente. Você acha E que também foi inspirado no show de rádio, né? no show de rádio, exato, Sim. o rádio, o nome Fox Sport Rádio, ele era justamente para passar essa linguagem diferente. E hoje é engraçado porque virou o contrário, né? Porque os programas de rádio agora têm câmera, o Sim. próprio estádio, né? E são transmitidos no YouTube. Acho que esse é um caminho sem volta, dessa autenticidade, dessa energia, usando o nome da rádio, essa energia diferente do programa, dos programas? Eu acho que é, porque o próprio estádio, quando ele foi criado, em 99, ele foi um projeto despretensioso. É claro que o Sombra, quando ele sugeriu isso pro Zé, ele queria que fizesse sucesso, mas não existia uma expectativa tipo, olha, precisa fazer dar certo. É obrigação fazer dar certo. Ou vamos colocar no ar e ver o que acontece. Era justamente você colocar torcedores falando dos seus respectivos times para que as pessoas se identificassem. Então, imagina, por exemplo, o cara ouvindo muitas vezes ali um jornalista, o cara mais brando, talvez aí um pouco mais tranquilo na crítica, e o torcedor muitas vezes fala, pô, mas esse cara é muito ruim, ele não pode estar falando isso, pô, esse dirigente é uma porcaria, ele não pode ser tão tranquilo para falar desse cara. E quando você coloca um torcedor para criticar o jogador, quando você coloca um torcedor para criticar o dirigente, o torcedor ele se sente representado. Então, nesse ponto, o Estádio 97 ele começou a fazer um sucesso muito grande logo quando ele foi criado. No primeiro ano ele já tinha uma audiência muito boa. No segundo ano, e aí depois alguns integrantes receberam propostas e saíram da rádio. O programa passou por uma transformação. Foi aí que eu entrei em 2000, mas o programa é de 99. E o programa continuou com uma audiência excelente, porque mantiveram a característica de ter torcedores ali dentro, porque a ideia inicial era colocar os jornalistas ali para fazer o programa, mas aí, tipo, até pelo custo, o pessoal falou, no começo assim vai ser meio difícil já ter um patrocinador para bancar tudo isso. A rádio também era uma rádio pequena ali até então, não tinha como custear grandes nomes, enfim. Falou, então é melhor colocar os torcedores e ver o que acontece. E aí o estádio foi criado desse jeito, e o Fox Rádio, quando ele começa, o Benji ele fala para mim, ele fala, mano, a gente já trabalha juntos aí, ó, a gente entrou lá na Fox em 2014, eu estava praticamente há uma década e meia trabalhando com o Benji. Ele falou, ó, no primeiro momento aqui, ó, eu vou forçar mais a brincadeira assim com você, porque, meu, o Pascoal é um cara, ele tá vindo da Rádio Globo, o Sormani também é um cara mais sério, o Flavinho também tá vindo da ESPN. Então até os caras pegarem realmente o espírito e saberem que eles podem também brincar, assim, fazendo essa tiração de sarro com a gente, falou, eu vou, tipo, dar umas porradas em você, quando você der um ponto de vista, assim, alguma coisa, eu vou lá também, vou dar uma chinelada em você, que é pra realmente criar esse negócio pra galera meio que entender também, aí, tipo, que eles podem estar entrando de sola um no outro, aí, enfim, falou, mas pô, não leva pro pessoal. Eu falei, ô Benjamin, levar pro pessoal com você, mano. É capaz de eu levar pro pessoal com você, tipo, na academia, você ficar demorando no aparelho que eu quero usar e você ficar embaçando lá. Eu falei, mas porra, no ar, meu, vambora. E aí começou, cara. E aí eu falando aquele monte de absurdo, fazendo uma pá de besteira. Aí os caras, pô, você é louco, mano. Eu falei, isso é louco. E aí, Gerou estranhamento nessa galera que vem do jornalismo, porque, assim, tanto o Flávio como o Pascoal, todos eles têm um carisma imenso, mas eles sim, estavam acostumados com, acho que um jeito mais quadrado de sim. programa esportivo. Gerou um estranhamento no início, assim, você e o Benja, ou Eu como acho que que a foi? princípio eles riam mais das besteiras que a gente falava e as besteiras que a gente fazia do que realmente um estranhamento. Mas quem não gosta de ter um programa leve, de fazer um programa assim mais descontraído? A galera mesmo que fosse uma linha assim mais formal, quando nota assim, que fala, pô, eu também vou entrar nessa vibe, meu. Tipo, os caras estão fazendo aí, tipo, é um espírito leve, é um negócio legal, tipo, a sacanagem, brincar um com o outro no ar, sabe? Por exemplo, uma vez lá, eu lembro de uma frase do Facincani também,
E foi um negócio tão espontâneo que ele tava falando do Balotelli, aí ele falou, pô, esse pacote do Balotelli, eu falei, Aí já saí da cadeira, todo mundo começou a rachar o bico, até os câmeras, tipo, saíram da câmera dando risada. E o constrangimento dele no ar é um negócio assim que, meu, é que eu dou Ele fica risada. vermelho, né? Porque eu faço assim, cara, é todo sério, vocês são muito besta. Eu falei, besta, você vai tirar dessa no ar? Mas, tipo, na brincadeira. Então, imagina, por exemplo, se eu tivesse num programa formal, o cara me manda uma dessa. Se eu não pudesse falar, ia ser pior ainda, porque eu dou risada quando não pode. Outro dia eu vi um cara querendo segurar o espirro na missa, cara. E, cara, eu vendo o cara, eu parei de prestar atenção no padre. Eu comecei a olhar pro cara. Cara, me deu uma crise de riso, velho. E aí o cara depois espirrou, mas o espirro dele foi secundário perto do que eu tava fazendo. Então, é mais forte do que eu. Eu tenho que me controlar com relação a isso. Mas eu acho que a vibe que os caras viram que o programa seria, até o Ben já falou, ele falou, cara, se não tiver estrelismo aqui, esse programa tem tudo pra arrebentar. Foi o primeiro programa que a gente fez, o piloto ainda, lá na sede antiga aqui na Conselheiro Ramalho. Ele falou, se esse programa não tiver estrelismo, aí tem tudo pra arrebentar, falou, porque os caras deram carta branca pra gente fazer um programa de zoeira, De onde irreverente. que veio? Como nasceu o Fox Sports Rádio? Então, foi uma ideia do Edu Zebini, porque o Fox Rádio já é uma marca da Fox. Na América Latina, Na né? América Latina. Uhum. Eu tinha na Argentina, tinha em outros países aqui também, e eles queriam fazer esse programa no Brasil. Aí o Edu Zebini, junto com o Mário 40 e com o Moron, eles estavam pensando em alguns nomes ali para poder realmente fazer esse programa. E o nome para ancorar foi o Benja. O 40 já conhecia o Benja aí de outros carnavais, né, da Bandeirantes, já eram amigos também pessoais, enfim, o Moron também já conhecia o Benja, o Zebini também falou, o Benja é o cara. Então a gente vai ter que montar uma equipe que se enquadre com o que a gente quer. Então a gente quer um programa mais polêmico, um programa mais contundente, com opiniões fortes, e que tem esse quê de rádio, como já tem aí nos outros programas aqui da América Latina. E aí, tipo, começaram a montar a equipe. O Moron, acho que sugeriu o Pascoal e o Sormani. Acho que o Ben já tinha sugerido eu e o Flavinho, junto com o Marinho 40. E aí eles passaram alguns outros nomes também, que aí tinha um crivo ali de falar, ó, esse, e aí, o que você acha, o que você acha, o que você acha? E aí aprovaram esses 5 nomes aí a princípio, que foi o Ben já ancorando o programa, o Sormani, o Pascoal, o Flavinho e eu. E aí o programa deu-se início ali em 2014, no começo de 2014. E começou, a gente fez os primeiros programas, acho que em fevereiro. Eu acho que em março já estava entrando no ar aí na TV a cabo. Eu lembro que nessa época, às vezes, eu ouvia o estádio e você entrava do Rio. Uhum. Como que é essa sua relação com o estádio 97? Porque você poderia, eu imagino, querer focar no Fox Sports Rádio, querer poder descansar à noite, porque o estádio, programa, para quem não é de São Paulo, das 5h30 Às 8. às 8, né? Eu lembro que antes era das 6 às 8 e depois Sim. ampliou. Poderia querer não fazer mais o programa, tal, que às vezes sua esposa ir para o Rio, querer ficar com ela. Uhum. Como que foi isso? Foi um esforço a mais. É uma questão de gratidão? Por que você tomou essa decisão? É tudo, pra falar a verdade, viu, Kurt? Porque o estádio, cara, foi o que me deu realmente a projeção que eu tenho. Foi um programa ali que eu era ouvinte, já desde a primeira semana, eu sempre fui ouvinte do Estádio 97. E foi uma oportunidade que me foi dada que realmente mudou a minha vida, cara, porque eu não sabia o que ia fazer. Com 18 anos de idade, eu tava fechando gomo de balão. Balão hoje é proibido, hein, pessoal? Então, não soltem balões. Tava na garagem de casa ali, ligava o som do carro ali, ficava ouvindo estádio, meu irmão ligava, tava lá dentro, ele ligava. Muitas vezes aí o programa logo no começo era mais fácil de você conseguir a ligação, hoje é bem difícil. Então a gente participava com frequência do programa. Então, quando eu recebi o convite para integrar o programa, foi um negócio que eu falei, pô, os caras estão confiando em mim, mano, um moleque doido aí. Como chegou no ponto do convite? Porque eu sei mais ou menos a história, acho que o público Uhum. também, você ligava muitas vezes pro Sim. programa, o estádio sempre teve essa participação do público. Uhum. E aí tinham o seu número, ligaram, o Sombra ligou e falou assim: Maurício, cola aqui na rádio pra gente conversar. Como que foi esse convite? Então, cara, eu tinha feito a primeira participação, porque eu sempre, fora as ligações, eu e meu irmão, nós íamos bastante ali no estúdio, né? Nós Pra conhecíamos o assistir. pessoal. Eu fiz isso uma vez, inclusive. Ah, você chegou aí lá também? Cheguei em Na 2000 Doutor Arnaldo? Não, na Paulista, Na Paulista já era. já. Foi 2007. Ah, legal. É totalmente diferente a rádio agora, Sim. né? Agora em fevereiro eu fui lá também. E tem um estúdio a mais e tal, Sim. mas era aquele esquema de aquário no prédio Uhum. da Paulista e tal. Foi uma experiência bem legal pra mim. E aí você ia lá também. Então, eu ia já desde a época da Doutor Arnaldo, né? E o pessoal conhecia a gente. O Sombra, o Zé Paulo, o Lélio, a galera da equipe da formação antiga.
nós já conhecíamos o pessoal, então sempre quando nós íamos lá, o pessoal sempre gostava da gente, ó, os mano aí da Vila Maria, não sei o quê. E aí, quando o programa passou por essa reformulação, que os integrantes antigos tinham saído para ir para uma outra rádio, o Sombra falou, "Ô, mano, vem aí um dia para fazer o programa, você não quer?" Eu falei, pô, não tô fazendo nada, eu vou. Aí eu fiz o programa, aí passou uma semana mais ou menos, ele me ligou em casa lá, falou, mano, pô, você não quer voltar a fazer o programa mais um dia aí, não sei o quê? Eu falei, eu vou. Fazendo nada, legal, né? Tipo, vou lá na rádio. Aí eu fui, aí terminou o programa e falou, olha, vem aí, deixa eu conversar com você. Eu falei, puta, falei alguma besteira, né, meu? Eu falei, puta, eu vou tomar uma carcada aqui. Aí ele pegou e falou, você não tá afim de fazer o programa aqui, em definitivo? Você é um integrante corintiano? Eu falei, mas pô, eu não tenho uma formação aqui, eu vou fazer o programa. Ele falou, não, não, não. Se você quiser, a vaga é sua. Você quer participar? Pergunta se você quer participar. Eu falei, pô, adoraria, mas pô, vocês gostam aí do meu estilo? Ele falou, pô, você preenche perfeitamente aí o que a gente quer aqui de corintiano. Aí depois ele também contratou o Benjamin, que o Benjamin também era do FFC, que era um site também que patrocinava o programa. Ele falou, eu acho legal ter esse contraponto. Falou um corintiano mais light e um corintiano mais maloqueiro. Ou então os dois vão fazer aqui o programa. E, cara, pra mim foi um negócio absurdo, porque o estádio, fora toda essa projeção, eu criei um vínculo emocional. A Energia é praticamente uma segunda casa pra mim. E, graças a Deus, todas as empresas que eu trabalho, eu trato dessa forma. Então, a rádio, pra mim, eu fiz muitos amigos ali, o Zé, o Sombra, o Fê, toda a galera mesmo, o Domênico, meu parceiro, o RG. Então, o estádio, até quando eu fui pra Rússia em 2018, cobrir a Copa, eu fazia o estádio durante a noite. O estádio ia das 11h30 até as 2 da manhã, cara. E era um momento que eu poderia estar dormindo. Até quando eu fui para o Rio de Janeiro, quando você falou, eu praticamente montei um estúdio dentro da minha casa, porque um apartamento ele não tem a acústica necessária para Uhum. você fazer um programa de rádio. Por mais que você ainda tente isolar dentro de um quarto, mas às vezes aí fica aquele eco. Então eu precisei comprar um equipamento aí próprio para estar fazendo o programa de forma legal. Levei esse mesmo equipamento para a Rússia. Então, não fazer o estádio 97 é um negócio que me faz falta. É claro que as pessoas falam, mas pô, demanda bastante tempo, você faz todo dia o programa, você poderia estar descansando. Realmente, mas quando a gente faz o que a gente gosta, cara, o cansaço às vezes aí, depois que aperta o play, acende a luzinha ali, a gente sabe que muitas vezes o cansaço fica em segundo plano. Então, para mim, o estádio 97 é realmente uma extensão da minha casa. Você foi um dos primeiros. Eu ia falar personagem, mas não é um personagem, porque você é um cara autêntico. Mas foi uma das primeiras pessoas na mídia esportiva a trazer esse espírito do torcedor que a gente vê no dia a dia, na padaria, na rua, na empresa, na escola, pro ar. Ao mesmo tempo, isso gera talvez um medo em quem já estava lá. Você sentiu algum tipo de preconceito da mídia tradicional, vamos dizer assim? De tipo, jornalistas mais sérios, mais sóbrios? Você já passou por alguma situação assim? Ah, sim, sim. Muitas vezes aí o cara fica incomodado. Porque hoje tem mais jornalistas que assumem o time que torce. Sim. Antigamente isso aí era um tabu um pouco maior. Ou falava que torcia para um time menor. Não é o Exato. caso do Flavinho, que torce para Português de Sim, fato, mas muitas vezes fala, eu torço para Ferroviária. Sei lá. sim. Então as pessoas elas tinham essa. Não sei se é esse ciúme, porque eu sempre fui corintiano e não é porque eu fui para uma televisão, fui para Fox, para CNN, para SBT, que eu vou. Mano, olha, agora eu não falo o time que eu torço, porque ia ser até constrangedor. Eu fiquei conhecido aí no rádio justamente defendendo um clube. Aí eu vou para um programa de televisão e vou ficar dando uma de isentão. É claro que você tem que ser isento na crítica ou no elogio quando você vai fazer de um outro clube também. Assim Hum. como eu sou isento quando eu vou falar do Corinthians. Eu não vou falar melhor do Corinthians ou pior do Palmeiras porque eu sou corintiano. Hoje o Palmeiras está muito melhor que o Corinthians, eu vou falar, o Palmeiras não é melhor que o Corinthians. Ah, mas a torcida do Corinthians vai ficar brava com você. Lixe-se. Ah, mas eu falei que o Corinthians está melhor que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai ficar brava com você. Lixe-se. Então, quando a gente tem realmente um time e a gente vai fazer uma crítica com relação a um outro clube, quando a gente vai mexer, por exemplo, num clube que talvez o cara torça, o cara vai ficar bravinho, porque tá achando que você tá fazendo talvez uma crítica um pouco mais contundente contra um time dele, porque você tá tentando indiretamente atacá-lo, porque ele nunca assumiu publicamente no ar, mas ele sabe que você sabe o time que ele torce. Então, tipo, é uma situação até constrangedora. Mas eu nunca liguei pra isso também, não. Em determinados momentos, até em discussões, já falaram, você está agindo como torcedor. Eu falei, mas eu sou torcedor. Ah, mas no ar você é um jornalista. Eu falo, não, eu sou jornalista. Aqui eu tô dando uma opinião a respeito de um tema, eu tô comentando um assunto. Eu sou profissional, independentemente de eu ter um time para torcer. Eu acho que eu posso dar minha opinião aqui a respeito de Corinthians, de São Paulo, de Santos, do Flamengo, do Vasco, independente de eu ser corintiano. Aqui no ar eu tô sendo isento.
Não é pelo fato de eu ser corintiano que eu tô sendo, porque você é corintiano, você tá atacando o Palmeiras. Não. Eu acho que minhas críticas ou elogios estão de acordo com o meu pensamento na hora. Isso sempre foi assim ou teve algum momento que mudou a chavinha, que talvez você fosse mais. Não vou dizer que não fosse isento, mas que você fosse mais corintiano e aí você dá uma zoadinha a mais no Palmeiras, tal, quando você era mais novo. Teve algum momento que mudou a Sim. chavinha? Eu acho que a partir do momento que eu entrei na Fox, que aí eu passei a ser um comentarista também de outras coisas. Porque Tá. enquanto eu estava no Estádio 97, o nosso foco ali é defender o nosso e atacar o rival. Uhum. Por mais que você faça um elogio esporádico ali do Palmeiras, do São Paulo, alguma coisa do tipo, mas a graça é você atacar o rival. Quando eu vou pra Fox, eu não poderia ser, inclusive até o Marinho, o meu diretor, na época, ele falou: mas você é um corintiano raiz. Eu falei: mas Marinho, eu tô falando aqui pro Brasil inteiro, cara. E se eu virar o corintiano besta que só defende o Corinthians e o resto é uma porcaria, falei, a galera que não me conhece em outros mercados, o cara vai passar a odiar, inclusive, o programa. Falei, eu vou virar um moleque da Casas Bahia, tipo, que ninguém aguentava mais ver na TV. Falei, então, tipo, é uma situação que pra mim vai ser ruim. Falei, aqui eu tenho que ser, tipo, não vou dizer que eu não vá assumir o time que eu torço. Eu sou corintiano e vou falar sempre que eu sou corintiano, mas aqui eu também preciso comentar a respeito de outros times de uma forma isenta e imparcial. Porque se você tomar um partido, tipo, eu só vou falar do Corinthians e quando eu tiver que falar de alguém, eu vou falar contra, vou falar mal. Falei, é ruim até pro programa, cara. Você cria, tipo, um estereótipo ruim pra mim e você cria, tipo, uma imagem inicial do programa. Tem aquele corintiano bobo lá. Falei, então pra mim não vai ser legal. E aí eu segui uma outra linha, até com relação à maturidade, depois vai passando o tempo, dentro do próprio estádio hoje, a gente dá uma sacaneada, dá uma brincada com os rivais ali também, mas o estádio também é um programa que ele tem aquela crítica quando precisa ser feita de maneira mais séria, e aí todo mundo vai falar sério a respeito de algum ponto, mesmo que tenha que elogiar ou criticar algum outro clube, e não tenha somente o clubismo atrelado. A gente vai falar de acordo com o que a gente está pensando também. Mano, você falou de academia algumas vezes na entrevista, e eu vou aproveitar o assunto porque eu voltei a criar vergonha na cara. Eu fiz uma aposta com um amigo meu que eu tenho que ir 4 vezes na academia na semana, ele também. Se faltar um dia, tem que mandar um pix com a mensagem: você é foda, eu sou um bosta. A parte do pix é um detalhe à parte, assim. Não é uma questão, não é o dinheiro. É não dar o braço a torcer e mandar essa mensagem. Cara, eu tô sentindo uma diferença na disposição, pá. E eu queria entrar nesse assunto. Você sempre foi um cara focado nisso, nunca abriu mão de academia e tal. Mas para além da parte física, faz um bem do cacete pra mente também isso, né? Sim. É uma parada que você não abre mão. Não abro, cara. Inclusive na Rússia, pra você ter uma ideia, quando eu tava lá, o último programa que eu terminava de fazer era 3 da manhã. 3 da manhã? Deixa eu ver. Não, eu começava às 3 da manhã e ia até às 6. Era. Eu esqueci o nome do programa, mas era. A última palavra, eu não lembro agora. Mas ia até às 6 da manhã. Começava às 3 e até às 6 da manhã. Muitas vezes estava na Praça Vermelha. Até sair da Praça Vermelha e voltar lá pro condomínio que a gente tava, demorava mais ou menos 1 hora. Chegava em casa, assim, por volta de umas quase 8, enfim. Aí eu tomava um café, acordava às 11 para treinar. Aí, às vezes, eu encontrava o Pascoal já estava indo pro IBC, era meio-dia e meia, 1 hora. E você tá louco, você tá na academia, você não dorme? Eu falei, se eu dormir, Pascoal, eu vou acordar quebrado. Eu prefiro dormir 1 hora e meia, 2 horas, no máximo 3 durante o dia. E foi assim durante uns 45 dias que eu tive lá. Falei, do que tentar esticar aqui 1 hora e meia a mais, 2 horas a mais, que é o tempo que eu demorava na academia. Falei, porque eu sei que isso aqui não vai aumentar a minha disposição com relação a sono, se eu dormir 2 horas a mais. Falei, mas se eu não fizer academia, eu sei que vai mexer na minha rotina. E eu fiquei um dia sem treinar, porque eu tava muito cansado. Falei, puta, hoje eu vou dormir. Cara, eu deitei pra dormir, tipo, essas 5 horas passaram como se fosse 10 minutos. Eu falei, eu devia ter acordado e ter ido treinar, porque esses 10 minutos que, teoricamente, eu dormi essas 5 horas, meu dia foi um bagaço, cara, foi um bagaço. Eu fui trabalhar, mas bocejava o dia inteiro. Falei, nossa, eu tô moído. E eu tenho certeza que se eu tivesse tomado os pré-treinos, tomado os negócios lá e ter ido treinar, cara, meu dia ia ser como foi os outros, porque a academia ela acaba entrando na sua rotina de forma positiva. Por mais que em determinados dias você fala, pô, hoje tá frio, pô, hoje eu tô com preguiça. Mas se você vai, quando você termina o treino, fala, ainda bem que eu vim. Porque você vai ter uma longevidade no dia que vai ser melhor do que se você tivesse, pô, tô com preguiça, hoje eu não vou. Você vai ficar o dia inteiro com preguiça, cara. Você vai de manhã, geralmente? É. Antes de começar tudo, você acorda o quê? 6, 7 horas? Eu acordo umas 7 da manhã, tomo um café e vou pra academia. E aí o dia. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu tô tentando incluir agora, mudar o horário. Porque aí você já começa ganhando o dia, né? Sim. Dá um sentimento de tipo, puta, eu já fiz alguma coisa. Sim, porque se você deixa pra ir à noite, tem muita gente que prefere treinar à noite. Eu já não gosto de treinar à noite por causa disso.
já fez muita coisa durante o dia, e muitas vezes aquela sensação da preguiça vai tomar conta. Quantas vezes por semana você treina? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Geralmente, quando eu folgo um aí, mas eu faço muito aeróbio. Quando eu não vou para fazer um ferro mesmo, eu faço um aeróbio ali para dar uma evaporada. E sempre foi assim? Tipo, desde moleque você era um cara de musculação, pá, de ir na academia? Como Eu comecei a começou treinar, isso? cara, com uns 18 anos. Uns 18 anos, era só a capa da gaita, mano. Tipo, tinha o quê? Uns 56 quilos. 56? 56 quilos, parecia uma maçã do amor andando. Caramba! Aí comecei a treinar, tomar uns negócios lá, uns suplementos. E aí eu comecei a ganhar peso muito rápido, porque era magrelão. Aí tinha um professor da academia, a gente chamava ele de Cururu. Ele falou, ô, vocês estão levando a sério mesmo, eu vou dar uma atenção aí pra vocês, aí eu vou passar uns treinos da hora pra vocês aí, eu, meu irmão e meu primo. E aí a gente começou a treinar lá, meu, tipo, também pegando firme lá e, pô, começamos a desenvolver. E aí com o passar do tempo, aí fui ganhando peso, falei, pô, agora tá legal, tipo, já tava num shape assim, falei, agora tá legal, já dá pra ligar o turbo. Aí eu tomando os outros aditivos. Não faço isso não, hein, molecada. Negócio é o seguinte, aí fala, agora vai que vai. E aí, cara, a academia acabou entrando nessa rotina de que quando eu não vou, eu sinto falta. Por mais que eu vá para a academia para fazer uma bike, eu vou fazer um esteiro, algo do tipo, não é nem para puxar peso mesmo aí, fazer um ferro. Mas é um negócio, a atividade física é um negócio produtivo, porque ela acaba te contaminando positivamente. É aquele lance tipo, pô, tô com frio. Você chegou na academia, você começou a treinar, você não tá mais com frio. Ah, tô com preguiça. Chegou na academia, começou a treinar, não tem mais preguiça. Ou, sei lá, você acordou triste, Sim, acordou na bad, aconteceu coisas ruins, tipo, deu uma hora de treino, parece que o cérebro, sei lá, é uma muda forma de tudo. limpar, né, um pouco a mente, assim. Porque as pessoas, muitas vezes, elas acabam deixando para lá coisas que são positivas na vida delas para fazer outras coisas que não são. Assistir uma série é legal? É legal. Mas ela não vai te trazer um bem-estar. Uhum. Tipo, se você vai fazer uma atividade física, ela vai te trazer. Acho que as pessoas têm que fazer algo assim que fuja do cotidiano, inclusive que você saia de casa. Eu tenho academia no prédio, é raro eu treinar no meu prédio, porque eu acho que você tem que sair de casa, você criar aquela rotina fora da tua casa. Porque isso vai te trazer um bem-estar, cara. E não é nem só a parte estética. Até para uma pessoa que já tem mais idade, cara. A pessoa que tem mais idade hoje, se ela já fez uma atividade física durante toda a vida, uma musculação, ela vai ter um fortalecimento muscular muito melhor. Então isso daí até para um período, quando as pessoas já estiverem um pouquinho mais velhinhas, aí já vai ser positivo. Tanto musculação, natação, bike, qualquer esporte é saudável, cara. É treino de perna, inclusive, hein? Não pulem treino de perna, porque envelhece Sim. melhor, né? É que minha perna eu treino, cara, mas eu tenho uma perna, vou te falar, mano, Não, a minha é assim também. Tem esse zoada. problema. Por isso que eu ando de calça. Se inventar a calça, não precisa treinar a perna. Você falou do seu irmão, e aí eu queria puxar, pra quem não sabe, o irmão do Mano São Paulino doente. E aí eu queria perguntar pra você como corintiano, tendo um irmão gêmeo, São Paulino, pra você, quem é o maior rival do Corinthians? Palmeiras. É o Palmeiras, independente do seu irmão. Palmeiras. Então o Marcão se ferrou nessa. Ferrou. Ah, cara, porque a rivalidade entre Corinthians e São Paulo ela é mais recente. Se você perguntar, talvez, aí pra molecada, talvez eu tô com 43, a molecada de 20, 25, talvez eles respondam São Paulo hoje. Mas pra quem viveu mesmo década de 90, anos anteriores aí, Corinthians e Palmeiras, pra mim não é nem a maior rivalidade do Corinthians, pra mim é a maior rivalidade da América do Sul. América do Sul, América do Sul. mais que Boca e River? Mais que Boca e River, mais que Nacional e Peñarol, mais do que Grenal. Eu sei que agora vão me xingar, mas pra mim Corinthians e Palmeiras é um capítulo à parte. Por exemplo, tem filme do Grenal? Não. Romeu e Acho que Julieta do Grenal? Não tem. Não tem. Tem outros filmes aí, o Boleiros, por exemplo, Boleiros 1. A maior parte do filme Boleiros 1, que pra mim é o mais legal de todos, tá resumindo Corinthians e Palmeiras. Tá resumindo Corinthians e Palmeiras. Boa parte ali do confronto ali do filme é embasado em cima desse confronto. Então, cara, Boca e River é legal, é bacana, os dois maiores times da Argentina. Mas, cara, São Paulo, uma cidade de São Paulo, já é a maior cidade da América Latina. E pra mim a maior rivalidade aqui é Corinthians e Palmeiras. Eu respeito aí também Remo, Paysandu, Bavi, Fla-Flu, enfim, Grenal, mas pra mim, cara, Corinthians e Palmeiras é top demais, mano. Qual que é o derby que mais te marcou? Pô, cara, eu vou te falar, Corinthians e Palmeiras, mano, já tive momentos aí que foram extremamente felizes, poderia falar aí de 95, mas pra mim aquela Libertadores de 2000, cara, que o Marcos pega o pênalti do Marcelinho, aquela me marcou muito porque o Corinthians ele tinha tudo pra poder eliminar o Palmeiras. Ele já tinha ido melhor que o Palmeiras no primeiro jogo, o Palmeiras conseguiu fazer aquele gol salvador no finalzinho, aí depois o Corinthians aí também no segundo jogo ele vira a partida, ali também já tinha tido a vantagem do primeiro jogo, mas depois aí também consegue a virada lá com o Luizão.
Palmeiras empata, depois vira aquele gol do Galeano ali também, que o Dido e o Adilson aí bateram cabeça, mano. Aí vai pros pênaltis, mano. Porra, o Marcelinho ter perdido aquele pênalti, mano. Pra mim, aquele jogo foi embaçado demais, cara. Porque eu voltei do Morumbi a pé até o centro, mano. Porque não tinha mais ônibus. Eu voltei a pé até praticamente a 9 de julho, cara. Do Morumbi até 9 de julho a pé. Isso dá o mano. quê? Uns 15 quilômetros? Pô, nem lembro quanto deu, mano. Mas eu cheguei na 9 de julho e tava praticamente de manhã, cara. Mano, era muito longe. Era muito longe. E, cara, eu andando assim, mano, sozinho, assim, de vez em quando passava os corintianos junto, cara, às vezes aí, tipo, falava comigo, mano, nem olhava, assim, tipo, transtornado, andando em linha reta, assim, ó, parecia um zumbi, cara. Então, pra mim, esse jogo, até pelo fato aí do pós-jogo, ter voltado a pé, eu comigo mesmo ali, tipo, podia ter 10 mil do meu lado, pra mim eu tava sozinho, cara, andando assim, parecia um zumbi, cara. Então, esse jogo pra mim, assim, apesar da tristeza, foi um jogo que foi, talvez, acho que o que mais me marcou, assim. Outros jogos que vencemos o Palmeiras também foi bom demais, mas, cara, esse daí pra mim é um bagulho, assim, absurdo. E o Corinthians não merecia perder aquele jogo, cara. Não merecia. Ali ia ser a primeira Libertadores do Corinthians. Eu O Corinthians acho ia que ganhar aquela se Libertadores. passasse do Palmeiras, ia ganhar essa Libertadores. Aquele time do Corinthians era muito embaçado, mano. Aquele Isso que eu time ia te jogava perguntar, muito. você Mano. citou 95, a gente tem 2012, claro. Esse Corinthians de 99 e 2000, para pegar o Brasileiro e o Mundial de Janeiro, é o melhor Corinthians de todos os tempos? Ah, com certeza, cara. Com certeza. Aquele time ali era inquestionável, cara. Porra, Vampeta, Rincon. Pô, tá de brincadeira. Marcelinho, os caras jogando muito. Mas é uma pergunta boa. Eu acho que nunca te fizeram essa pergunta. E eu sei se vai dar uma resposta boa. Se aquele Corinthians de 2000 jogasse a Copa de 2002, que lugar que esse time chegaria? Corinthians de 2000? Batia uma quarta de final, uma semifinal? Vou te falar, chegava numa semifinal, mano. Eu acho também. Chegava numa Eu semifinal. acho, na moral. Aquele time era monstro demais, cara. É claro que a gente tem times assim, por exemplo, 2012, mano, que o Corinthians ganha lá a Libertadores aí de forma invicta contra o Boca, que é uma baita de uma façanha, e ganha do Chelsea, final do Mundial também. Mas, cara, era um time que se destacava, claro, você tinha qualidade técnica também, não dá pra falar o que o Sheik jogou naquela Libertadores foi brincadeira, o próprio Alex jogando muito, sabe, Castanho e Chicão na zaga, mas era um time que se completava porque era um time homogêneo. Era um time que se completava ali justamente por ser um time que se integrava ali, era peça encaixando em peça ali e se integrava dessa forma. Mas, cara, aquele time de 99 2000 do Corinthians, tecnicamente era absurdo, mano. E muito talento também, sim, né? absurdamente inquestionável. Edilson, mano. Sabe, tipo, era um bagulho assim assombroso. Não tinha o que contestar. Realmente, talvez o melhor Corinthians que eu vi. E talvez tenha sido um dos melhores Corinthians da história, mano. Pegando uma ponte 95, 2012 agora, você citou como um dos caras mais Corinthians que você viu o Ronaldo Giovanelli, goleiro. A relação do corintiano com o Cássio não tá muito legal depois do fim da trajetória dele com o Corinthians, né? O Cássio, ele sempre foi um cara low profile, cara, mas eu acho que a gente não pode também apagar tudo que o Cássio fez. O Cássio é o jogador mais vitorioso da história do clube, à frente do Marcelinho, porque o Cássio ele tem uma Libertadores que o Marcelinho não tem. Mas o Cássio ele sempre foi aquele cara mais low profile, é aquele cara que ele, sabe, poderia ter sido um pouco mais assim, Corinthians mesmo, até na forma como termina o jogo, sabe? Vai lá, bate no peito, vai pra frente da torcida, coisa que o Neto fazia, o Marcelinho fazia, o Ronaldo fazia. O Cássio era aquele jeitão dele. Mas eu acho que o término da trajetória do Cássio no Corinthians se arrastou demais. Eu acho que o Cássio poderia ter saído até um pouco antes. É aquela relação que já não tá boa, e você ainda continua insistindo, porque fala, pô, vamos terminar só depois do jantar de Natal, porque minha avó vai estar lá, ela quer ver a gente junto. Sabe, era o Cássio no Corinthians, cara, mas era uma relação que o Cássio mesmo, ele já não estava mais satisfeito. O Cássio, por tudo que ele já entregou com a camisa do Corinthians, e o que ele não vinha entregando, eu acho que ele poderia ter pedido para ir embora antes. O Cássio, ele já estava sem tesão, cara. Era aquele cara que já estava numa reta final, e a gente via que já não era mais o mesmo Cássio. Era aquele Cássio que já não tinha mais aquele poder de reação, era aquele Cássio que, sabe, tipo, já estava triste, a torcida pegando no pé dele porque sabia que podia exigir mais dele, porque ele poderia entregar mais, ele não estava entregando. O Carlos Miguel, quando entrou, depois aquela papagaiada com o Corinthians, mas é um cara que engoliu o Cássio, a torcida não pensou duas vezes em falar, mantém o cara como titular. Então o Cássio, cara, com o passar do tempo, eu acho que ele perdeu o time de falar, acabou. Sabe, igual o William Bonner e a Fátima Bernardes, tipo, foi legal enquanto durou, mas bola pra frente, cada um pro seu lado. Foi isso. Quem é o maior goleiro da história do Corinthians? Gosto muito do Ronaldo, mas o maior goleiro, tecnicamente falando, pra mim foi o Dida. O Cássio, o mais vitorioso. O Ronaldo, que eu mais me identifiquei. Mas o melhor, o Dida. Mano, pra gente encaminhar
final da entrevista, tem uma pergunta que eu Já? sempre faço. 10h30. 10h30. Passou rápido, né? Passou rápido. Foi bom, foi Tá bom. bacana. Eu sempre faço uma pergunta pra gente terminar, imaginando que o entrevistado, você, no caso, assista essa entrevista daqui 10 anos. Em 2035, que mensagem que você quer escutar de você mesmo? Que mensagem você deixaria pra você assistir daqui 10 anos? O que você não pode esquecer? Nunca esquecer quem você foi e quem você é. Porque você mantendo o que você foi e quem você é hoje, você vai construir um cara legal daqui a 30 anos, 40 anos. Agora tem gente que muitas vezes está na televisão, o cara começa a ganhar dinheiro, ele começa a esquecer amigos, ele começa a esquecer a sua origem, e isso é muito ruim. Isso serve para qualquer um. Não precisa estar na televisão, não precisa estar dentro de campo, não precisa estar fazendo sucesso numa multinacional. Isso aí serve para a vida de qualquer pessoa. Sempre acredite nos amigos iniciais da sua vida. Amigos com a sua trajetória de sucesso aparecem aos montes. Então, mantenha sempre a sua base sólida, da onde você veio, o que você construiu lá atrás e as pessoas que estiveram com você desde sempre. Porque depois que você está lá no topo da onda, depois que você está em cima da pirâmide, todo mundo quer ser o seu amigo. Então, utilidade nesse mundo aí consumista, a gente tem demais. Então, ó, cabeça firme, olhando sempre para trás e nunca esquecendo as origens. Excelente. Obrigado, mano. Espero mais vezes, porque o papo rendeu e cara, eu tinha tanta coisa pra conversar Eu aqui volto, ainda. pô, amanhã. Amanhã, Vocês não vão aguentar aqui. amanhã eu não sei se tem estúdio aqui. Acabar. Tem amanhã, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Mas é isso, obrigado. Já admirava essa postura que eu tenho cobrindo o futebol americano de ser contundente mesmo, de falar, se errar, errou. Parabéns, mano. E, meu, pau no gato, e é isso. Eu acho que é isso que as pessoas se identificam, que as pessoas querem ver. E o erro acontece. Dane-se, Claro. o importante é falar mesmo. E é isso, essa é a linguagem que as pessoas querem. O ser humano é passível de erro. O ser humano que não erra não é humano. É isso. É. É isso. Mano, valeu, até a próxima. Lembrando que, para quem está assistindo, se inscreva no nosso canal e coloque nos comentários quem você quer ver aqui no Além das Linhas. Tem que falar com o Pascoal hoje. Se eu encontrar o Pascoal... Vou mandar um chama ele. zap pra ele, mano. Pô, o Pascoal é parceiro demais, mas eu queria agradecer demais aí o convite de vocês. Tanta gente boa já passou por aqui, vi várias feras aí. Não vou nem citar nominalmente cada um, mas, cara, só nome grande eu queria agradecer demais aí. Obrigado, viu? Valeu Obrigado, pela entrevista. mano. Foi um prazer Um mesmo. grande papo aí, espero que vocês curtam aí também. Valeu, galera, e até a próxima. É isso, se inscrevam no canal e da minha parte. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.